Nós vamos estudar, então, capítulo 18 e 19 do livro Pensamento e Vida. Sociedade, prosperidade. Sociedade. Nós somos seres sociais. Deus criou todos nós para viver em sociedade. Nós temos, inclusive, uma lei, que é a lei de sociedade, que está nessas questões aí do Livro dos Espíritos, 766 a 775 do Livro dos Espíritos. Vejam que Deus nos criou para viver em sociedade, e a primeira microsociedade, né, falando aqui já da atualidade, né, não lá na época ainda, quando se vivia nas cavernas, quando depois criou-se, né, a necessidade de se juntar, viver em bandos, clãs, mas já trazendo para a sociedade atual, nossa primeira microsociedade é a família. E nesse capítulo aqui, das questões do Livro dos Espíritos, quando fala da lei de sociedade, ou seja, é uma lei que deve ser cumprida. Quer dizer o quê? Que não tem como nós realizarmos o nosso progresso moral, nosso progresso intelectual, sem que nós convivamos com outras pessoas. É necessária a convivência em sociedade. Mas olha só que interessante, nós já pegamos a sociedade pronta. Então, hoje, nós já temos várias instituições, nós temos estrutura na sociedade, mercado, farmácia, parques, praças, tudo isso já instalado para nós. Mas a gente precisa uns dos outros para que esse movimento ocorra na sociedade. E nessa lei de sociedade, então, a Kardec traz para nós que todos nós temos faculdades, temos dons, temos aptidões, né, que até comentamos no outro estudo, e elas se complementam. Então, numa convivência, numa vida em sociedade, o que vai acontecer? Cada um de nós aqui vai contribuir com alguma habilidade, com algum dom que tenha, com alguma aptidão que tenha. E aí nós nos completamos. Por exemplo, nós precisamos da pessoa que faz o pão, nós precisamos dos atendentes do mercado, nós precisamos das pessoas que trabalham em banco, nós precisamos das pessoas que trabalham nos prédios, nós precisamos das pessoas que trabalham com limpeza, nós precisamos das pessoas que trabalham nos hospitais, enfermeiros, médicos. Então, vejam que cada um, dentro do seu meio de atuação, vai colaborando com a sociedade como um todo. E é por isso, então, que a lei de sociedade, ela é necessária para que o progresso intelectual e moral aconteça. Mas vamos pensar aqui na microsociedade. A primeira microsociedade que nós temos é a família. Então, quando Kardec, numa das questões, ele pergunta o que aconteceria se nós não precisássemos, ou se nós não tivesse mais o Instituto da Família. Haveria uma recrudescência do egoísmo. Ou seja, dentro do âmbito familiar, pai, mãe, filhos, irmãos, né, ali naquela família menor, nós aprendemos a conviver. Aprendemos que temos regras dentro de casa, que temos horários, que temos atividades ali familiares que compartilhamos. Então, é necessário aprender a não ser egoísta, porque você vai compartilhar espaços, você vai compartilhar, né, momentos ali com a família, atividades, horários. Então, primeiro teste da convivência em sociedade é dentro do lar, porque se eu não conseguir conviver ali com 4, 5 pessoas, como é que eu vou conseguir conviver lá fora, né, na sociedade? No meu trabalho, na escola, na faculdade, na casa espírita. Por quê? Porque as pessoas são totalmente diferentes umas das outras. E é isso que o Emmanuel vai trazer aqui para nós, nesse parágrafo que eu separei aqui. Então, dentro desse capítulo, né, que está lá no capítulo 18, a sociedade, o Emmanuel vai falar exatamente das diferenças, da diversidade que nós temos das pessoas, cada um com suas aptidões, cada um com seu nível já de evolução espiritual, e convivendo ali na diversidade de ideias, de opiniões, de formas de trabalhar, de formas de pensar, de formas de fazer as coisas. E aí ele traz, então, para nós, esse parágrafo, né, que ele coloca: a sociedade humana pode ser comparada a uma imensa floresta de criações, onde cada espírito
em processo de evolução e acrisolamento, encontra os reflexos de si mesmo. Aí dentro, os princípios de ação e reação funcionam exatos. Vamos ver o que ele quis dizer. Ele trouxe, né, ele usou aqui uma metáfora da floresta, em que nós estamos todos juntos ali naquela floresta, em processo de evolução. E nesse processo de evolução, cada espírito, ou aqui na sociedade moderna, né, cada pessoa, ela se apresenta com faculdades, aptidões e em processo de evolução. Em processo de evolução significa o quê? Nós estamos no mundo de provas e expiações. Isso significa que somos espíritos imperfeitos. Sendo espíritos imperfeitos, significa que nós já temos qualidades, já temos virtudes conquistadas nesse processo, nessa jornada de evolução, porém, nós temos ainda muitas imperfeições que estão ligadas ao nosso orgulho, à nossa soberba, à nossa arrogância ainda de saber tudo, de querer mandar em tudo, de que o mundo gira em torno de nós, e também tem o nosso egoísmo. E é em razão desse egoísmo que o viver em sociedade se torna desafiador para muitas pessoas, porque eu quero que as coisas sejam apenas para mim, que atendam apenas o meu horário, a minha agenda, os meus interesses, né? Dá para a gente trazer um exemplo muito tranquilo aqui, que é a questão da... Tranquilo não, né? Um exemplo, assim, bastante desafiador, que é a questão do trânsito. Então, eu quero que aquela avenida seja só para mim. E aí, quando alguém está andando um pouco mais devagar, aquilo já me tira do sério, eu fico totalmente transtornado, e aí eu posso até partir para a violência, seja verbal, seja física. E isso me leva a um pensamento, né, do meu egoísmo. Aquela avenida, o trânsito, ele está à minha disposição. Qualquer outra pessoa que entrar na minha frente para me tirar ali da minha rotina, do meu horário, do que eu tinha me organizado, eu vou ficar completamente desequilibrado. Então, a vida em sociedade pede respeito aos direitos das outras pessoas, pede respeito às limitações das pessoas, pede respeito àquilo que eu sei fazer e que o outro ainda não sabe, pede respeito e tolerância àquilo a forma como eu penso e a forma que o outro pensa que é diferente de mim. Então, a vida em sociedade nos coloca frente a frente com pessoas que têm imperfeições, como nós temos imperfeições. E essa convivência, ela deve ser de forma compreensiva, respeitosa, ética. É isso que o Emmanuel está trazendo aqui para nós. Nós encontramos reflexos de si mesmo. O que significa? Que nós estaremos em convivência com aquelas pessoas que têm mais ou menos um modo de ser, de pensar parecido com o meu, são reflexos de mim. Então, a gente se atrai, né? Nós, por diversos momentos aqui nos nossos estudos, nós falamos em sintonia. Sintonia de pensamentos, sintonia de sentimentos. Então, muito provavelmente, eu vou atrair, ali na convivência da sociedade, nos diversos ambientes por onde eu passar, eu vou atrair pessoas parecidas comigo. Por isso, ele fala reflexos de si mesmo. Porém, tem um ponto muito interessante que nos leva aqui a uma reflexão bastante complexa, que ele fala da ação e reação funcionam exatos. Então, na floresta, onde ele usou aqui a metáfora, onde nós convivemos, cada um no seu processo de evolução, ou seja, cada um no seu nível espiritual, cada um com as suas conquistas espirituais, intelectuais, e cada um também com as suas fragilidades, suas imperfeições a serem trabalhadas. Ele diz o seguinte: aqui os princípios da ação e reação funcionam exatos. Quer dizer que toda ação minha, toda escolha minha gera consequências, geram reações, consequências, geram reações das outras pessoas. Aí fica uma reflexão para mim. Quando eu convivo nos diversos ambientes, na minha casa, né, vamos começar pela microsociedade, na minha família, aí lá no meu trabalho, nos familiares mais distantes, que não é aqui da minha casa, um pouquinho mais distantes, que tipo de mensagem eu passo, que tipo de reação as minhas palavras e as minhas atitudes geram nas outras pessoas. É isso que ele está falando aqui. Então, qual que é a mensagem
Qual que é a mensagem que cada um de nós passa na convivência em sociedade? É uma mensagem de bondade? É uma mensagem de serenidade? Ou é uma mensagem de raiva, ódio, cólera, discórdia, incompreensão, intolerância? Qual que é a mensagem que nós estamos passando na convivência em sociedade? Em especial na família, porque na família nós usamos menos, vou usar um termo aqui, tá, gente? É uma metáfora também, usamos menos máscaras. Somos quem nós somos. Não estamos ali seguindo os protocolos dos ambientes, né? Que às vezes você usa um protocolo mais assim, mais fechado, mais restrito no ambiente de trabalho, na casa espírita, ou em outros ambientes que não é a tua casa, mas em casa. Que tipo de reação você gera nos seus familiares? No seu marido, na sua esposa, nos seus filhos? Então, é disso que o Emmanuel está falando, que a nossa ação, a nossa mensagem significa palavras, gestos, atitudes, estão gerando reações nas pessoas. Que tipo de reação? Aí fica a reflexão para nós. Eu coloquei semeadura aqui embaixo, porque semeadura tem a ver com sementes que são plantadas e frutos que são colhidos, ou seja, a colheita, né? Uma semeadura, ela diz que eu tenho que plantar, e aí eu planto sementes, eu posso plantar sementes de bem, que vão gerar bons frutos, vão gerar flores e frutos, mas eu posso plantar sementes de ódio, de maldade, de inveja, de violência, de intolerância, de incompreensão, que podem gerar frutos ruins, frutos negativos, que aí são essas ações e reações. Então, semeadura tem a ver com o que eu estou fazendo, com o que eu estou falando. Que tipo de sementes eu estou plantando nos locais por onde eu estou passando? Todos eles. Quais locais eu tramito? Ah, eu vou ao banco, eu vou, né, eu estou no trânsito, eu frequento a casa espírita, eu participo de tarefas de estudos lá, eu participo de outras instituições que não tem nada a ver com a doutrina espírita. Que tipo de sementes eu estou plantando que estão gerando reações? Quais são as reações? Pelas reações que vocês têm gerado nas pessoas, você já percebe qual é a qualidade das sementes, qual é a qualidade da semeadura que vocês estão plantando. Pode passar para mim, amor? Quando Kardec nos apresenta a lei do progresso, só para lembrar a todos que nós temos 10 leis morais. A lei de sociedade é uma delas. Não tem como nós falarmos em lei do progresso, que também é uma das 10, sem convivência em sociedade. Então, nessas questões, já é perguntado o que seria da sociedade sem a família, ou seja, não é possível, porque o egoísmo ia aumentar mais ainda. É perguntado também se é possível, se é viável viver isolado, no isolamento, insulamento é a palavra utilizada no Livro dos Espíritos. E os Espíritos respondem que não é possível fazer progresso intelectual e moral vivendo sozinho. Porque como é que você vai passar pelas provas, pelos desafios da vida para desenvolver inteligência? Como é que você vai passar pelas provas, desafios da vida para desenvolver experiência, para desenvolver sabedoria? É preciso convivência. A ponte que nos liga a Deus, é o próximo, ou seja, é o outro. Eu preciso da convivência com o outro para que eu possa fazer esse exercício de aprendizados, também a necessidade de reparações que tem a ver com as nossas existências anteriores, e elas estão colocadas hoje na nossa vida, elas estão colocadas hoje na sociedade que eu frequento, na minha família, nos locais por onde eu passo. Nós encontramos pessoas ali, né? Algumas pessoas que necessitam de reparação da nossa parte. É a nossa semeadura lá do passado que agora a gente encontra aqui na convivência e sociedade. Então, não tem como falar em progresso, falar em evolução sem a convivência em sociedade. No isolamento, isso não é possível. Eles respondem lá nessas questões aí da lei de sociedade. Lembrando que as leis que existem, as 10 leis morais, são as diretrizes de Deus que ele utiliza
para governar os mundos e para governar aqui o nosso planeta Terra. Ele dá diretrizes para nós. Olha, para fazer evolução, tem uma seta apontada para Deus e uma seta apontada que nos leva a uma meta final, que é a nossa perfeição moral e intelectual. Contudo, é necessário nessa trajetória, nesse caminho que essa seta vai fazer, o cumprimento dessas 10 leis morais. Então, tem diretrizes, nós não estamos aqui em férias ou num barco à deriva sem saber o que fazer. E a lei de sociedade é uma delas. É necessária a lei de sociedade para que haja o progresso que nós necessitamos para a nossa evolução. Um outro parágrafo que eu separei aqui, que o Emmanuel comentou para nós. E se as vítimas e os verdugos não souberem exercer largamente o perdão recíproco, encontramos no mundo social verdadeiro círculo vicioso, em que se chocam constantemente as ondas da vingança e do ódio, da dissensão e do crime, assegurando o clima favorável aos processos da delinquência. O que ele está querendo trazer para nós, né? Parece uma frase meio pesada, mas pensem no seguinte: nas diversas experiências, nas diversas existências nossas, não só agora, mas no passado, nós vivemos experiências, algumas experiências em que sofremos ofensas, fomos feridos gravemente por outras pessoas e também ferimos outras pessoas gravemente. E eu não estou falando, pode até ser mesmo, né, a questão do tirar a vida, né, não sabemos do nosso passado, mas vamos pensar aqui em ofensas morais, né? Às vezes a infidelidade no relacionamento, às vezes um abandono, não sabemos que tipo de, de circunstâncias, né, que causou dor no outro. Mas, se o outro causou dor em mim, ou eu causei dor no outro em outras existências, há necessidade agora, no mundo social, ou seja, na convivência, nós exercemos o perdão recíproco. Por isso que muitas vezes existe um desafio grande dentro do nosso lar. Por quê? Com alguns familiares temos mais afinidade, porque talvez não temos essa necessidade, essa circunstância em que fomos feridos ou que ferimos. Mas com outro familiar, às vezes até mesmo um filho, né? Às vezes o marido, enfim, nós temos um desafio grande de convivência. É como se tivesse, né, tá guardado, tá gravado. Ainda que nós não tenhamos memória do nosso passado espiritual, é como se intuitivamente nós soubéssemos que ali existe algo, né, que me contraria, que eu não fico bem, não fico tão à vontade. E aí fica essa situação que o Emmanuel está colocando. Nós renascemos juntos, estamos no convívio social, em família, no trabalho corporativo, na casa espírita, na religião, em qualquer lugar, estamos ali juntos. Para quê? Para reconciliar, para reconstituir o nosso destino, para zerarmos a dívida que existe entre nós, para que haja o perdão recíproco. Mas muitas vezes nós mantemos ali a raiva, mantemos a inconformação, não queremos nos reconciliar, né? Há sempre aquele choque, sempre a discussão, sempre a briga. E aí entramos num círculo vicioso. E esse círculo vicioso, ele não se repete apenas em uma vida, não. Quando a gente precisa reconciliar, aí Deus permite a convivência na sociedade. Aí nós não nos reconciliamos, voltamos mais uma, duas, três, quatro, até que a gente consiga zerar a história e sair do círculo vicioso e entrar no círculo virtuoso, onde nós conseguimos finalmente nos perdoarmos reciprocamente, para que a gente possa seguir em frente. E ele fala que muitas vezes, quando isso não acontece, a gente fica vibrando na vingança e no ódio, em várias encarnações, e às vezes leva até de novo para um novo crime, para processos de delinquência, processos de crime, criminosos novamente. Então é preciso tomar muito cuidado com aquelas pessoas que na convivência nós já sentimos algo, né, diferente no nosso coração, é como se a gente não ficasse totalmente à vontade, é como se tivesse algo ali meio desafiador, e você percebe que é diferente em relação a um outro filho, a um outro, né, um outro familiar. Então, prestem atenção e fiquem atentos, porque esse é um ponto que você precisa trabalhar.
né? Precisa ser trabalhado, olhado com mais atenção, com mais carinho. Em todas as épocas, a sociedade humana é o filtro gigantesco do espírito, em que as almas, nos fios da experiência, na abastança ou na miséria, na direção ou na subalternidade, colhem os frutos da plantação que lhes é própria, retardando o passo na planície vulgar ou acelerando-o para os cimos da vida, em obediência aos ditames da evolução. O que o Emmanuel está falando? O filtro gigantesco do espírito. Questão 96 do Livro dos Espíritos fala que a encarnação, ela é um filtro depurador. Por que é um filtro? Porque através das diversas existências, na convivência em sociedade, nós vamos eliminando as impurezas do espírito, nós vamos eliminando as imperfeições do espírito. E isso só ocorre na encarnação. Mas tem um ponto muito interessante que ele fala assim, olha, para essa experiência que você vai viver, para aquela purificação, para aquela eliminação de imperfeição que você tem que fazer, muitas vezes você vai inverter os papéis. Então, naquela encarnação anterior, você estava com poder e você tinha muito recurso financeiro. E agora você teve que nascer numa condição de miséria ou de menos recurso financeiro para aprender a lidar melhor com a questão do dinheiro, com a questão do poder, para não humilhar, né? Aqui ele fala na direção, na subalternidade. Então, numa encarnação, você vem com recurso, na outra você vem sem recurso, para criar experiência e eliminar imperfeições que ainda hajam aí nesse ponto. Também saber dirigir, quer dizer, coordenar, né? Ter liderança, um trabalho corporativo, qualquer lugar onde você for exercer a liderança e você tiver pessoas que trabalham com você, que você haja com respeito, sem humilhar a pessoa porque ela tem um cargo inferior. Tratar as pessoas como seres humanos, fazer para o outro aquilo que você gostaria que fizesse para você. Então, é através dessa mudança de papéis em cada encarnação que a gente vai criando experiência e vamos eliminando as nossas imperfeições através da experiência e através da mudança, da alternância de papéis. E aí ele fala, né, colhemos os frutos da plantação. Se eu agir bem, se eu pegar aquela oportunidade que Deus está me concedendo nessa mudança de papéis, e eu fizer boas escolhas, plantando bons frutos, sendo bondoso, generoso, procurando ser tolerante, compreensivo, tratar as pessoas de forma igual, né, sem fazer diferença entre uma pessoa em razão de cargo, em razão de recurso financeiro, tudo isso é experiência positiva para mim. E aí eu vou colher o quê? Vou acelerar o meu processo de evolução. Ou eu posso também estagnar ou retardar se eu fizer más escolhas e causar mais dores, né, prejudicar outras pessoas. Pode passar, na boa. Aí nós vamos para a prosperidade. Quando nós pegamos a definição de prosperidade, aqui no dicionário, né, ele fala que é uma coisa venturosa, desenvolvida e favorável, que indica uma riqueza abundante e a capacidade de gerar mais frutos. Nós falamos em semeadura na convivência em sociedade. Vamos pensar o seguinte, que a convivência em sociedade me diz que eu tenho direitos, tenho deveres. O outro, aquelas pessoas que estão comigo na convivência, no mundo social, né, em que eu estou inserido, também tem direitos e tem deveres. Toda a prosperidade que eu for construir na Terra, seja ela material ou espiritual, eu sempre tenho que levar em conta o outro. Eu jamais vou poder construir uma prosperidade material ou espiritual em que eu desconsidere o outro, eu desconsidere a dor do outro, eu desconsidere a condição do outro, a limitação do outro. Então, sempre eu tenho que levar em conta que o outro tem direitos e deveres como eu. E eu não posso, para eu prosperar na vida, seja material ou espiritual, causar dano, prejuízo a quem quer que seja. É disso que o Emmanuel está falando aqui para nós. Então, a prosperidade, ela tem que ser levada em conta a lei de sociedade, que é o respeito que eu tenho que ter com os demais que convivem comigo, e eu posso sim conquistar, eu posso ter uma vida confortável, eu posso ter uma vida próspera, mas eu não posso construir essa prosperidade à custa da dor, da lágrima dos outros.
Então, esse é o ponto que ele chama atenção. Prosperidade na Terra quer dizer fortuna, felicidade. Grande parte das criaturas, almejando-lhe a posse, pleiteia relevo, autoridade e domínio. Então, ele está dizendo aqui que muitas pessoas consideram prosperidade na Terra apenas, né, somente, a fortuna e a felicidade. Essa fortuna e essa felicidade levada em conta na questão material, né, da posse, da ambição, da autoridade, né, muitas vezes do cargo, do domínio. Mas tem um ponto muito interessante que é a prosperidade espiritual, porque a prosperidade material do meu cargo, da minha conta bancária, das minhas casas, dos meus carros, tudo isso são posses materiais que vão ficar aqui comigo. Elas não vão ser levadas quando nós voltarmos para a nossa vida principal, que é a vida futura, a vida espiritual. São posses materiais, cargos, títulos, valores, bens que vão ficar. Nós queremos, inclusive, o domínio, a autoridade. Mas a prosperidade espiritual, que são os bens eternos, que são os valores espirituais, os valores eternos da alma, esses vão comigo para onde eu for. Mas para eu construir os valores eternos, eu tenho que levar em conta a bondade, a indulgência, a compaixão, a tolerância para com o outro. Aí eu vou estar construindo bens eternos, tesouros da alma, que é a minha prosperidade espiritual, que é a que vai me trazer a felicidade plena, a felicidade verdadeira, porque a felicidade é apenas momentos, não é felicidade, é apenas momentos de alegria. Que eu comprei uma casa nova, que eu comprei um carro novo, que eu fiz uma viagem, né? Eu fiz um procedimento estético, tudo isso traz alegrias momentâneas. Mas o que vai comigo, que é a prosperidade espiritual e definitiva, essa eu só vou construir na convivência com as demais pessoas e levando em conta os valores do espírito. Todo bem que eu puder construir, todo bem que eu puder fazer, todo mal que eu puder evitar, isso é construir prosperidade espiritual. Aí ele fala, né? Não esqueçamos, todavia, que na laboriosa jornada para a glória divina, nos confundimos sempre com aquilo que nos possui a atenção, demorando-nos nesse ou naquele setor de luta, conforme a extensão e duração de nossos propósitos. Aqui ele chama a atenção que muitas vezes gastamos um longo tempo, uma energia, colocamos o coração naquilo que chama atenção, né? Mas muitas vezes confundimos e colocamos atenção naquilo que eu estava falando aqui, na fortuna que é material, nos convites materiais que muitas vezes nos distraem, né? Muitas vezes nos deixam distraídos, muitas vezes iludidos, distraídos daqueles compromissos espirituais para os quais nós renascemos. Todos temos compromissos, que esses compromissos, se honrados e cumpridos, 100% vão nos trazer aquisição espiritual, vão nos trazer prosperidade espiritual, bens eternos para o espírito. Então é preciso ver onde hoje, vamos pensar aqui na nossa semana, de domingo a domingo, onde eu tenho colocado muito do meu tempo, onde eu do meu coração, onde eu tenho colocado muito da minha energia. É lá, é lá que eu estou construindo. A prosperidade que eu estou construindo é só a material? Eu não estou equilibrando o tempo entre a minha prosperidade material e a minha prosperidade espiritual? Se eu não tiver equilibrado, pode ser que lá na frente eu me arrependa, pode ser que lá na frente eu descubra que eu estou iludido, que eu estou distraído, às vezes, não é? Então, pensem, eu tenho que destinar o meu tempo, nós estamos numa jornada espiritual de evolução, né, para um progresso intelectual e moral. Se eu colocar 100% do meu tempo, do meu coração, da minha energia somente na prosperidade material, o que vai acontecer com o meu espírito? O que vai acontecer com as propostas que eu vim fazer aqui? O que vai acontecer com os compromissos que eu assumi,
com os aprendizados que eu tenho que ter, com as provas que eu tenho que ter para ver se eu vou passar nessa matéria aqui nessa encarnação atual? O que eu vou fazer com aquelas pessoas com que eu me comprometi para fazer a reparação necessária? O que é que vai acontecer? Então, vai afetar a minha jornada espiritual, vai afetar os compromissos assumidos. Todos temos compromissos assumidos, todos, todos. Às vezes, a consciência, ela começa a dar o alerta, às vezes, intuitivamente, vem aquela, nossa, eu precisava fazer isso, aquilo, aquilo outro, nossa, aquela pessoa, aquele relacionamento difícil, começa a vir, aí daqui a pouco eu já abafo a voz da consciência, deixo ela bem fraquinha, apago a voz da consciência e começo a atender apenas aos convites materiais, que muitas vezes me leva à prosperidade material, mas não me leva à prosperidade espiritual, que é nosso objetivo atual aqui nessa encarnação. E aí eu coloquei aqui uma passagem de Jesus, que ele está falando, né, que os tesouros da terra, eles podem se enferrujar, podem ter ataque ali das traças, né, porém os tesouros do céu, eles não têm isso, né, nunca será tirado, nunca será corroído. Então ele termina essa passagem, está em Mateus 6,33, dizendo o seguinte: buscai primeiramente o reino de Deus e sua justiça, e tudo mais lhe será acrescentado. Mas buscai primeiramente. Ele não diz buscai exclusivamente. Ele não fala que é para ficar só vivendo o espiritual, só na oração e na contemplação, não. Então ele diz assim, olha, é preciso a convivência em sociedade, é importante, sim, os seus compromissos, né? Aquilo que é preciso ser feito na vida física, é preciso o conforto, a segurança da vida física, que é a prosperidade material, mas é preciso, primeiramente, o reino de Deus e sua justiça. Porque quando eu busco primeiramente o reino de Deus e sua justiça, eu estou equilibrado, eu estou sereno, com bastante bondade, bastante justiça e amor no coração, para as minhas palavras, para as minhas atitudes, para então eu buscar o restante, porque eu vou fazer isso de forma equilibrada. Então, não é exclusivamente, mas é buscar primeiramente o reino de Deus e sua justiça e tudo mais, e será acrescentado. E aí sim nós teremos equilibrado a prosperidade material e a prosperidade espiritual. Pode passar, meu amor. Aí, para finalizar, legiões de pessoas no século ferem o solo da vida, com anseios repetidos de saliência individual. Ele quer dizer aqui que muitas pessoas estão buscando apenas a própria vaidade, a própria ambição, né, a ascensão, estar nos holofotes, com cargos de relevância, né, por ambição, por vaidade. E adquirem vasto renome na ciência e na religião. Então, ele fala aqui das pessoas que realmente se destacam na ciência e na religião, nas letras, nas artes. Contudo, se não movimentam as suas conquistas no amparo e na educação dos companheiros da senda, quase sempre, muito embora figurem nas galerias da genialidade, sofrem o retorno das ondas mentais da extravagância que emitem, caindo em perigosos labirintos de purgação. Então, ele está dizendo aqui que ainda que nós tenhamos, não é, faculdades, dons, como essas pessoas aqui da ciência, da religião, das letras, das artes, que têm a sua ascensão, que tem, lógico, tem todo um arsenal de conhecimento, né? Porém, eles movimentam-se apenas para si. Lembra que nós falamos da vida em sociedade? A vida em sociedade nos mostra que nós temos que dar, receber e compartilhar. Então, não adianta eu ter um vasto conhecimento em determinadas áreas, ou eu ter dons, ou ter faculdades, se eu usar apenas para mim. É isso que o Emmanuel está falando. Então, é preciso utilizar aquilo que eu já tenho de habilidade, de facilidade, de aptidões, no amparo e na educação dos companheiros da senda humana, como essas pessoas que ele mencionou aqui. Estão olhando só para si, pensando somente em si, ou para suas vantagens financeiras, ou para sua ascensão, sua ambição, né, estar lá na mídia, estar lá em ascensão, nas mídias,
nas comunicações, nas redes sociais, ganhando inúmeros likes, né, milhares de likes. Então, ele fala disso. Se elas estiverem fazendo tudo isso, apesar de tudo que detém de conhecimento e de sabedoria, e elas não compartilharem com as outras pessoas, ou não ampararem os que precisam, tudo vai se perder. E muitas vezes vão se desvirtuar do caminho, da proposta, muitas vezes da missão, do compromisso, do dever que veio aqui, porque os deveres vêm, são deveres individuais e deveres também com o coletivo, todo mundo tem. E aí eles podem muitas vezes se desviar do caminho e cair em caminhos perigosos, né, que lá na frente vão trazer para eles alguns desafios, algumas expiações, algumas necessidades de resgates. Então é isso que ele está falando, mas dá para a gente trazer para o nosso mundo. Então, pegar aquilo que nós temos, que já sejam habilidades, que possa contribuir para a minha prosperidade, mas também para a prosperidade do outro, é o que a gente veio fazer aqui, porque a vida, ela é feita em sociedade, a prosperidade, ela também vai ser feita para mim e para o outro, quando eu dou, recebo e compartilho com o outro, na senda humana, né, aquilo que é possível ser feito para ajudar e para amparar, para auxiliar, não pensar apenas no egoísmo nosso, no individual, mas começar a olhar para o coletivo. Eu saio do âmbito da minha família, começo a olhar um pouquinho, né, a sociedade, quem está precisando, o que eu posso ajudar, o que pode ser feito. Então, é nesse sentido aqui que o Emmanuel traz para nós. E para encerrar, né, o último slide aqui, nós colocamos, pode passar, tá, Nabu? Nós colocamos assim que a sociedade e a prosperidade devem ter por base primordial a lei de justiça, amor e caridade. Vejam que é também uma lei. Eu mencionei 3 leis aqui: lei do progresso, lei de sociedade e a lei de justiça, amor e caridade, que fecha as 10 leis é a lei de justiça, amor e caridade. Então, pensem o seguinte: para eu conviver em sociedade, para eu construir prosperidade, eu tenho que ser justo, amoroso e caridoso. Caridoso e amoroso, aí a gente vai trazer por vamos exemplificar através de comportamentos, né? Então, ser justo, a gente já tem uma noção de justiça. Amor e caridade é ser tolerante, é ser generoso, é ser indulgente com a imperfeição do outro, lembrando que eu também tenho imperfeição, que estamos todos aqui aprendendo a amadurecer espiritualmente, amadurecer emocionalmente, perdoar, porque não tem como conviver em sociedade sem dar o perdão e sem receber perdão. O tempo todo, nas menores coisas, a gente vai causar algum tipo de ofensa para alguém, e alguém vai nos ofender. Então, não tem como conviver a vida em sociedade, não tem como progredir, não tem como evoluir, sem que a gente possa começar a fazer um movimento interior do nosso coração de perdão. Porque nós vamos precisar de perdão das outras pessoas e vamos ter que dar perdão. Então, bondade, tolerância, compreensão, respeitar as diferenças, respeitar as pessoas que pensam diferente de nós, em todos os aspectos religiosos, políticos, não é? Isso é conviver em sociedade. Então, a base primordial é a que Jesus ensinou para nós, está em Lucas 6,31. Como quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles. Era isso, então, que eu queria trazer para vocês hoje, capítulo 18 e 19 do livro Pensamento e Vida.